Os homens cada vez mais pelados. E as mulheres cada vez mais peludas. O sovaco do homem tá pelado, a barba do homem tá pelado, o peito depilado, as pernas depiladas. E as mulheres com o sovaco cabeludo, que é um negócio meio doido. Vamos falar sobre essa inversão, que hoje a gente tem uma outra missão, que é inverter a inversão dos valores. A gente precisa reafirmar aquilo que é óbvio. A maioria dos problemas conjugais se dá por causa dessa inversão. E tá uma confusão na família, porque ninguém sabe qual o papel de todo mundo e de ninguém, sei lá. Ninguém, nem eu aqui nessa parte. Não sei nem o que falar. Ok, então vamos começar o nosso vídeo? Vamos lá. Por um lado, o feminismo querendo tirar da mulher as características próprias dela, características espirituais, biológicas e psicológicas. Por outro lado, vem o metrosexualismo, transformando o homem quase numa mocinha, todo cuidadinho, delicadinho, com formas acinturadas, com roupas bem coladas, com trejeitos afeminados e tudo isso colocando em risco a saúde familiar. E a própria felicidade da pessoa, porque a gente só se realiza nos encontrando também em nossa identidade e na nossa missão dela. Exatamente. Por que falamos da questão familiar? Porque quando dentro de uma casa, homem e mulher não entendem e não realizam a sua função, a sua missão própria de esposo e de esposa, de pai e de mãe, e não entendem a sua identidade masculina, feminina, toda a família fica prejudicada. Não só o casamento, mas vai aí a educação dos filhos, que já ficam sem uma referência feminina e masculina, vai o relacionamento dos dois, que também fica prejudicado, ou seja, toda a família sai perdendo. Biologicamente falando, se a gente for voltar na história e ver lá qual era o papel do homem lá nas cavernas, proteger a família dos ataques dos animais, das guerras, então cabia ao homem esta liderança própria, que diante do ataque do inimigo, falava para a esposa e para os filhos: fiquem aí no fundo da caverna, agora, Joãozinho, traga a lança, Pedrinho, as pedras. Falava para a esposa: Maria, você pega o Juninho e vai pro fundo, lá perto da gruta. E por uma questão de sobrevivência, a família inteira tinha que obedecer imediatamente. O homem, no geral, ele se destaca fisicamente, né? Ele tem mais força, porque ele tem também uma missão muito grande, que é de proteger, de amparar, de promover, de prover. Quando ele ia lá cultivar as batatinhas, pegava os gurizinhos, vai lá cultivar as batatinhas, ia lá plantar cenourinha, colher os feijãozinhos, caçar os javalizinhos, os porquinhos do mato, defender da onça. Era o homem que tinha que fazer isso. Ele era o líder da família e instruía também os filhos nesse processo, na tática de guerra, de defesa. Então ele mandava o Pedrinho, Joãozinho, pra cá, pega o cerco, o javali, de lá pra cá, pega a lança, enfia a bola, corre, pé. Então, esse era o papel do homem, do marido. E era assim que funcionava, né? A família tinha que realmente obedecer. Ele é a cabeça da casa nesse sentido também. Mas também ele é a cabeça da casa espiritualmente falando, né? Sabe por quê? Ele também, espiritualmente, tem uma missão muito grande, muito mais do que alimentar a família, de prover para a família. Ele tem a missão de prover espiritualmente a família. Não é só dar batatinha para a família, não é só a carnezinha do javali para a família, não é só a carnezinha do porco, do javalizinho, não. Ele precisa alimentar espiritualmente a família com sua vida, com seu sangue, com sua espiritualidade, com sua santidade, com sua vida virtuosa. Isso aí mesmo, é. Mas se a gente for olhar para a realidade hoje, vamos perceber que a coisa está bem diferente, né? Os homens estão muito sensíveis, muito frágeis, muito desestruturados, muito dependentes muitas vezes e na maioria das famílias longe de Deus. E a gente percebe que muitas dessas situações, elas acontecem por causa do egoísmo. Sendo que o chamado dele é se doar, dar a vida. O homem está cada vez mais egoísta, só pensando nele, no bem dele, naquilo que vai satisfazer os seus desejos. São Paulo vai responder. Bíblia? Aê, ótimo, obrigado. Capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, pode levar a Bíblia.
Aê, valeu. Nós somos chamados a dar a vida pelas mulheres, pelas nossas famílias. E não somos chamados a ficarmos preocupados com nós mesmos, com as nossas coisas, com as nossas unhas sem cutícula, com os nossos peitos depilados, com nossas pernas depiladas. E nem a correr da batalha. Porque hoje, muitas vezes, quando a coisa fica difícil dentro de casa, quando o casamento começa a entrar aí num momento complicado, o que o homem faz? Cai fora. Não, esse não é o seu chamado. O seu chamado é de permanecer firme, como rocha inabalável. Quando a palavra nos diz também edificar a casa sobre a rocha, é edificar também sobre um esposo que é capaz de dar esse sustentáculo para essa família. Porque quando a família se abalar por alguma situação, o homem tem que estar ali firme. É claro que nós mulheres também, nós somos casal, nós somos a mesma carne, uma só carne, mas o homem tem essa missão muito particular e que hoje, por não estar vivendo como deveria, muitas famílias se encontram em crise. A gente não está querendo aqui jogar uma carga de culpa sobre os homens, mas nós sabemos que a masculinidade está em crise nos tempos que vivemos. E isso se dá à inversão dos papéis, ao feminismo, a esse metrosexualismo medonho, desengonçado, está efeminando o homem cada vez mais, está definhando em seu papel, em sua identidade, em seu comportamento. Aí, por outro lado, a mulher precisa ser o esteio da casa, entende? Quando o homem não assume o seu papel, quando dentro de um lar tem um pai, um esposo omisso, pacato, inerte, que não opina, que não tem voz de comando, que não tem uma posição ativa dentro de casa, a mulher tem que tomar a sua vez, a mulher tem que fazer a coisa andar, a mulher tem que fazer a família caminhar. E aí muitas vezes parece que essa mulher é que é o cabeça da casa, quando deveria ser o homem, porque é importante, é necessário que exista sim uma hierarquia dentro de casa. Sim, ela está sob a missão do homem. Por isso o termo submissão que a Bíblia nos pede que nós mulheres vivamos. Existe uma missão que é minha enquanto mulher, enquanto mãe, existe uma missão que é do esposo enquanto pai, enquanto homem. Se um não caminha bem, não vive a sua missão, é claro que essa mesa vai ficar com o pé cambeta e ela vai cair. Muitas mulheres católicas, já contaminadas pela ideia feminista que tem entrado dentro da igreja também, acham um absurdo quando leem a carta de São Paulo aos Efésios, que fala para a mulher ser submissa ao marido, mas não lê toda e não entende nada do contexto, porque a mesma carta que fala para as mulheres serem submissas aos maridos, dá uma ordem aos maridos amar a mulher como Cristo amou a igreja. Agora eu pergunto, quem é chamado a amar mais? A mulher que é submissa ou o marido que é chamado a dar a vida por ela? A mulher não tem problema em se submeter, isso não é um problema para a mulher. O problema é se ela não encontra um homem com as características dignas para se submeter a ele. Porque eu tenho certeza que se no matrimônio a esposa verificar que existe um Cristo ao seu lado, que tem dado a vida por ela, que tem dado a vida pelos seus filhos, ela não terá a menor crise, a menor dificuldade em ocupar este papel submisso dentro do lar. Ao contrário, ela vai ter uma calma, uma paz no coração, porque ela estará ali se encontrando em seu lugar, o lugar próprio da mulher, que é um lugar importantíssimo. Não existe competição, até porque senão seria uma disputa desleal. O homem sairia perdendo, porque cabe à mulher mesmo o afeto, a união familiar, os filhos estão do lado da mulher. Ela tem a característica acolhedora. Isso, ela tem essa característica de acolher, de agregar a todos. Afetivamente falando, não dá para se competir com a mulher dentro de casa. O homem não pode entrar nessa disputa porque ele vai perder. Tampouco a mulher deve querer entrar nessa disputa de querer ser o cabeça da casa, de querer ser a provedora principal da casa. Não, mas eu preciso trabalhar porque eu tenho que ganhar mais do que o meu marido. Não estamos falando aqui que você não deve ter aí a sua profissão, o seu trabalho fora de casa, se isso for necessário para o bem da família de vocês. Mas que isto não gere uma competição, porque isso é outro grande mal dentro das famílias. Homem e mulher competindo financeiramente, quem é que é mais bem sucedido? Cada um com uma conta de banco, competindo extrato. Eu tô ganhando mais, aí nisso o homem já se sente ali inferiorizado. Isso é péssimo, isso é negativo para a família, isso acaba com o matrimônio. E os filhos absorvem tudo isso, eles percebem, e é muito mal, é muito ruim para a saúde afetiva dessas crianças. Se cada um entender o seu quadrado, vive todo mundo feliz.
o homem dando a vida pela sua esposa, pelos seus filhos, a mulher entendendo essa missão de agregar dentro de casa, de estar sob a missão do marido, de ser a educadora destes filhos, a cuidadora, aquela que ensina, que transmite a fé, junto, claro, com o esposo, porque a gente sabe quantos filhos se espelham num pai que vive a sua fé, sim, que vive uma verdade. espiritualidade. Isso é muito importante. Inclusive saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou que nas famílias onde o pai vai à igreja, participa da igreja, a tendência dos filhos também participarem depois é muito maior comparada a uma família que só a mãe participa. Então aí já mostra claramente a liderança também espiritual dentro de casa. Por isso aqui em casa, a gente já percebendo essas questões, já coloquei minha barba de molho. Na hora das refeições eu puxo a oração. Quando a gente sai de carro, eu puxo a oração também. Tento estar à frente da espiritualidade dentro de casa, porque eu sei que isso é importante para influenciar os meus filhos. Estes papéis precisam ser encontrados dentro de casa e precisam ser vividos, compreendidos, assimilados e colocados em prática. Então, homens, vamos deixar de moleza, de frescuragem, vamos assumir seu papel. Mulheres, vamos assumir com alegria o nosso papel também da maternidade, do amor, do afeto dentro de casa, da educação dos filhos, que é uma missão grandiosa. Não, as mulheres, vocês mulheres, eu não sei por que tem esse movimento feminista, porque vocês têm em vocês algo que é belíssimo, que é a própria maternidade, que o feminismo tenta rechaçar como algo ruim. Exatamente, e os próprios homens sabem disso. Não fosse por nós mulheres, nenhum homem viria a esta terra. É pelo dom da maternidade que todo homem, que toda mulher vem à vida, vem ao mundo. Então, realmente a nossa missão é grandiosa. Não queiramos ficar competindo, não, para outros lugares. Chega de competição, a complementariedade, ponto final, cada um com suas características. Vamos parar com essa palhaçada de um querer ser melhor que o outro, de querer competir com o outro. Daqui a pouco vocês estão se rivalizando, não no amor, como diz a palavra de Deus. Quem ganha mais no emprego, quem é o melhor. Acabou a harmonia familiar, acabou a harmonia conjugal, os filhos saem prejudicados. Eu tenho certeza que ninguém quer isso. Por isso, compartilha esse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, comenta, mas espalha mesmo para que outras famílias sejam também beneficiadas por ele. É isso aí, obrigado a você que nos apoia pelo Apoia-se. A descrição está aqui também se você quiser apoiar esse canal, fazer com que ele não pare. Visite também a nossa livraria, livraria.deitiba.com.br. Lá nós temos grandes livros, grandes clássicos da literatura cristã. Você vai gostar demais. Dá um pulinho lá. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.